Olha, exatamente sobre esse tema que a gente começa tratando, o tema do INSS. O Senado já tem um número mínimo de 27 assinaturas, já está tudo ali preparado para abrir a comissão parlamentar mista de inquérito com o objetivo de investigar esse esquema de fraudes no INSS. E avalia ir ao Supremo Tribunal Federal se houver resistência da cúpula do Congresso Nacional sobre a criação dessa CPMI. A gente vai direto a Brasília. Quem está acompanhando os últimos desdobramentos dessa história é a nossa repórter Gabriela Prado. Oi, Gabriela, boa noite. O que temos de novidades em pleno feriado, minha querida? Oi, Thaís. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Um feriado em que fica sob suspense a situação do ministro da Previdência, Carlos Lupe. A oposição faz pressão no Congresso Nacional. Nesta semana, na Câmara dos Deputados, o deputado Coronel Caio Crisóstomo, ele conseguiu o número de assinaturas necessárias para uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, lá na Câmara, para investigar a fraude no INSS. Por outro lado, como a Thaís trouxe para a gente, no Senado, a articulação por uma Comissão Parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, e a oposição diz que já tem assinaturas suficientes. Isso tudo para fazer pressão, tanto no presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto no presidente da Câmara, Hugo Motta, para que eles instaurem essas CPIs, ou essa CPI e essa CPMI. Hugo Motta já tratou desse assunto, por exemplo, na reunião de líderes desta semana, mas disse que tinha uma fila de espera de CPIs ainda para analisar. Diante dessa situação, a oposição vê como caminho ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar conseguir fazer com que a Justiça obrigue os presidentes do Congresso Nacional a colocarem as CPIs em funcionamento. Essa prática já foi utilizada, por exemplo, na oposição ao governo Bolsonaro para fazer a CPI da Covid. Então, não é uma situação inédita recorrer ao Supremo para tentar instaurar esse tipo de colegiado. Agora, por outro lado, ainda na política, quem está descontente com o andamento da situação e de como o Palácio do Planalto tem tratado todo esse caso de fraude do INSS é o PDT, o partido do ministro Carlos Lupe. O PDT considera que Lula tem feito uma fritura, já que, por exemplo, na escolha de Gilberto Auler Júnior, novo presidente do INSS, Lupe sequer foi consultado ou participou. A escolha foi feita lá no Palácio do Planalto em consulta com os ministros da AGU, Advocacia Geral da União, e da Controladoria Geral da União. Até o fim dessa semana e o começo da semana que vem, claro que esse assunto não vai parar, porque a Polícia Federal segue nas investigações e ainda há muitos desdobramentos e perguntas a serem respondidas sobre esse caso. Thaís. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você aí em Brasília. Olha, a gente vai trazer os dados aqui de uma pesquisa Atlas Intel que foi divulgada hoje para trazer a percepção da população em relação à possibilidade de demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe, ou da permanência dele. Qual é a opinião dos brasileiros sobre o fato do governo ter decidido mantê-lo no cargo, mesmo com o escândalo da fraude do INSS tendo sido revelado? Vamos dar uma olhada nos números. E eles dizem uma coisa determinante. Mais de 85% dos entrevistados estão defendendo que o presidente Lula demita o ministro. 8,7% apenas acreditam que o presidente deveria manter Carlos Lupe no cargo e 6% não souberam responder. A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 29 de abril e 1º de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Senador, eu começo com o senhor. O senhor está aqui hoje para nos trazer um pouco a visão da oposição sobre tudo isso que está acontecendo. O senhor foi secretário da Previdência no Ministério da Economia de Paulo Guedes, que era uma espécie de interministério, né, naquela grande pasta da economia que Paulo Guedes criou. E, ao mesmo tempo, também é uma liderança importante da oposição no Senado Federal. Então, a gente estava falando agora da possibilidade, por exemplo, da abertura da CPMI, dessa comissão mista. Qual é a chance dela acontecer? Como é que está a articulação? Bom, Thaís, primeiro é importante colocar que são os mesmos personagens, os mesmos métodos, nós já sabemos o final desse filme. O ministro Carlos Lupe
né? É aquele mesmo que foi ministro do Trabalho dos governos Lula e Dilma e foi demitido por suspeitas de corrupção, né? Em 2011, se eu não estou enganado. Então, a situação se repete, está no DNA, né, do Partido dos Trabalhadores esse tipo de situação, é recorrente, né? E é importante colocar também, Thaís, a diferença de comportamento. Eu fui secretário de Previdência e Trabalho entre janeiro de 2019 e março de 2020. Né? Nós já entramos no governo com a medida provisória contra fraudes. Né? 18 dias depois do início do governo do presidente Bolsonaro, nós apresentamos, né, uma medida provisória que foi convertida em lei em junho, né, que atacava uma série de problemas no sistema previdenciário e que economizou no primeiro ano quase 5 bilhões de reais. E entre esses problemas estava a questão dos consignados, que ao contrário do que a narrativa do governo fala, não começa em 2019, começa em 1991. Aliás, esse governo do PT, ele gosta muito de narrativa e de mentiras, porque aprendeu, né, que mentindo de forma reiterada passa uma impressão diferente para a população brasileira. Após a Constituição de 88, os aposentados rurais saíram do Fundo Rural e passaram a ter um salário mínimo, né? E a entidade mais importante nessa questão de consignados é a CONTAG. Quem não conhece a CONTAG é a confederação que congrega trabalhadores rurais em todo o Brasil e que tem uma ligação histórica com o PT, com o MST, né, com trabalhadores rurais, e que ao longo de mais de 30 anos atestava através dos sindicatos rurais a aposentadoria dos trabalhadores rurais. A gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas. E tinha mais de 1,5 milhão de associados quando nós chegamos. Então nós, por exemplo, definimos que era necessário uma validação anual, né, dessa questão da aposentadoria, né? E definimos também que a aposentadoria rural passava a ter uma outra metodologia, né? Seria a autodeclaração do cidadão que queria se aposentar, agregado a um laudo técnico das Imparnes espalhadas por todo o Brasil, como um processo de transição, e a partir de 2020, através do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. No processo de conversão da medida provisória em lei, houve um enorme lobby da esquerda e partidos ligados aos movimentos sindicais, e eles ampliaram essa questão, né, da autenticação para final de 2021, quer dizer, em vez de ser 1 ano, passou a ser 3 anos. E tem uma série de emendas do PT e dos seus aliados contra essa autenticação e contra a mudança da metodologia, né, que passava a ser mais estreita, mais escorreita para a concessão do processo de aposentadoria. Senador, então, eu acredito, Thaís, só para lhe responder, eu acredito que é importante a CPMI. É essencial a CPMI. E nós temos já as assinaturas no Senado, como você anunciou, tem quase 30, não 27. Já temos mais de 100 assinaturas de deputados, de 185 assinaram a CPI. A próxima semana a gente vai conseguir o número suficiente. E ao contrário do regimento da Câmara e do Senado, o regimento congressual determina que com a leitura da CPMI no início da sessão congressual, né, ela passa a ser instalada automaticamente. E nós, é evidente, nós vamos trabalhar para só haver sessão congressual se for instalada a CPMI. Jussara, eu já passo para você também aproveitar aí da presença do senador. Quero antes tratar aqui de um tema com o Zambelli, que é o seguinte, Zambelli, claramente o governo está agora numa sinuca de bico, assim, né? Está entre a cruz e a caldeirinha, porque de um lado ele tem a sua relação com o PDT, e foi essa a decisão de manter o Lupe, por causa desse apoio político, e do outro essa pressão que cresce de uma comissão parlamentar de inquéritos. Vai ser misto ou não, o Congresso vai resolver. Como é que você espera que o governo Lula lide com isso? Thaís, essa é uma crise que ela tem todos os componentes de um escândalo político de cauda longa, que eu chamo. Não é algo que vai ser estancado facilmente pelo governo. Ela envolve dinheiro do aposentado, que é algo muito sensível para o eleitor, para a base social do governo. Ela envolve denúncia de corrupção, fraude, cifras bilionárias, mais de 6 bilhões é o que se diz nas investigações. Envolve um emaranhado de entidades, muitas delas próximas da base social também do governo. Envolve uma entidade que tem na sua liderança
o irmão do presidente da República. Então, são muitos componentes que levam essa crise para o centro do debate político nacional. Hoje é um assunto que está, como as pesquisas estão mostrando, dominando o debate, tanto digital quanto as movimentações no Congresso Nacional. Agora, o ministro Carlos Lupe tem se mantido muito firme na posição de defender sua permanência no cargo. Ele, como lembrou o senador Rogério Marinho, já passou por uma situação semelhante e foi muito resiliente. Ele ficou quase 40 dias sob intenso fogo cerrado lá em 2011 no governo Dilma Rousseff, permaneceu no cargo até onde conseguiu e teve um momento da fritura que foi insustentável. O presidente Lula já tomou algumas medidas para tentar encaminhar um desfecho para essa novela da permanência ou não do ministro. A principal delas foi uma espécie de intervenção informal no Ministério, nomeando diretamente o presidente do INSS, né, tirando do ministro a condição de nomear... A discricionariedade, o seu principal cargo dentro da pasta, né, que o INSS é mais importante, inclusive, do que o próprio Ministério, pela sua capilaridade. E colocou ali alguém com carreira jurídica, alguém já passou pela CGU, pela AGU, né, o Gilberto Aller Júnior. Então, já houve uma intervenção política para diminuir a força do ministro. A gente vai ver nos próximos dias, eu acho que os desdobramentos das investigações e a eventual vitalidade dessa CPI, CPMI no Congresso Nacional, elas serão decisivas para mostrar quanto tempo o ministro Lupe vai resistir no cargo. Mas o fato é que para o Palácio do Planalto, me parece evidente que é questão de tempo. Não vejo o presidente... Não vejo o presidente disposto a segurar por muito tempo um ministro só porque ele representa a bancada de um partido, que é um partido que, aliás, é leal ao governo e não teria muita dificuldade em substituição. Então, o governo já está ali se movimentando para construir um ambiente de saída, vamos dizer assim, mais elegante para o ministro Lupe, já que ele não é diretamente acusado nas investigações, sim. Mas a construção de um cenário em que ele teria sido, pelo menos, omisso, supostamente omisso nesse caso, já seria suficiente para que ele fosse afastado da posição. É o que eu ouço hoje das principais lideranças do Planalto. Jussara? Aproveitar aqui a presença do senador Rogério Marinho e falar dessa medida provisória que lá em 2019 ela colocou ali regras para combater essas fraudes dos descontos de aposentados e pensionistas. Só que aí, em 2022, essas regras elas foram alteradas por um jabuti ali no Congresso. E aí foi aprovada no Congresso essa alteração ali que afrouxou a fiscalização para esses descontos feitos pelas associações. A minha dúvida, senador, por que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vetou isso lá em 2022? Bom, na época eu não estava na Previdência, mas o importante colocar aí que foi em agosto de 22, no auge da campanha eleitoral, numa medida provisória que tratava de microcrédito, né? Então houve uma articulação da esquerda, né? As digitais estão em todo o processo, em 21, inclusive, né, a bancada ligada à própria CONTAG, né? Nós temos aqui uma declaração, né, de deputados e senadores que votaram contra, né, todos eles da esquerda votaram contra essa medida provisória e conseguiram votar uma aglutinativa, né? E é uma comemoração aqui dos deputados do PT, dizendo, olha, conseguimos salvar na aglutinativa com o trabalho da CONTAG, Federação. Eu não vou entrar aqui em nomes por enquanto, porque a gente vai ter muita oportunidade de falar a respeito. Mas as digitais estão em todo canto. De fato, o presidente poderia ter vetado, né? Mas estava no auge da campanha eleitoral e foi um jabuti dentro da medida provisória. E em 2019 e 2020 houve uma queda de quase 20% dos consignados, né, em relação a 2018. Em 2022, como houve essa protelação de 3 anos, né, ao invés de ser anualizado, né, a questão do desconto ficou para 3 anos, né, você teve um acréscimo de 14%. Em 2023, aumentou 84%. Em 2024, aumentou 370%. O ministro Lupe só começou a se movimentar quando houve a operação da Polícia Federal. Aliás, no Conselho da Previdência está a raposa tomando conta do galinheiro, porque a CONTAG faz parte do Conselho, né? E temos notícias aí por vocês da imprensa de que conselheiros, inclusive, alertaram o ministro na época e ele não fez nada. Nós temos aí a ação do Tribunal de Contas da União, nós temos a própria Controladoria-Geral da União e veja a diferença de comportamento. Em junho de 2019, eu recebi uma informação do Ministério Público de São Paulo de que haveria abuso nessa cobrança de consignados de 4 entidades no dia 9 de junho.
Não precisou de imprensa, não precisou de Polícia Federal, não precisou do Ministério Público. Nós suspendemos por 60 dias essas 4 entidades e 60 dias depois nós descredenciamos essas 4 entidades. Nós tiramos elas do sistema. Eram 800 mil pessoas que estavam sendo enganadas por essas entidades ligadas a sindicatos de esquerda. Aliás, todas elas são de esquerda. O usufruto desse processo é todo ligado a partidos de esquerda, né? Então, nós fizemos completamente diferente do ministro. Agimos com prontidão, né, com razoabilidade e em defesa dos interesses dos aposentados, né, ao contrário do que acontece hoje. Senador, eu queria entender assim, como é que o senhor está vendo a instalação dessa CPMI, se vocês consideram mesmo ir ao STF, pedir garantir a instalação dessa CPMI, e como é que fica a agenda do Congresso Nacional? O senhor vê a chance dessa discussão dominar a pauta do Congresso esse ano? Thaís, em 2019 e 2020, nós tivemos 27 mil reclamações em relação a problemas ligados a essa situação. Em 23 e 24, teve mais de 500 mil reclamações. A gente está falando de tirar dinheiro de pessoas que são frágeis, inclusive do ponto de vista social. Você tirar 30, 40, 70, 80 reais de uma pessoa como essa é um crime igual a tirar merenda de criança. A gente não pode deixar passar em branco isso. Tem que ser apurado e as pessoas têm que ser responsabilizadas. O governo está alegando que a Polícia Federal vai fazer a sua parte. E a Polícia Federal hoje é comandada pelo ministro Lewandowski, que é ministro da Justiça, que afirmou há pouco, na própria Câmara Federal, que não vê conflito de interesse pelo fato de ser o filho, ser advogado de uma dessas associações. Mas ele não está errado, não, porque hoje no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, e você tem dificuldade de explicar a alguém que é de fora, já decidiu que não há conflito de interesse quando um ministro está julgando um caso e tem um cônjuge, um parente sendo advogado. Então, no Brasil, que as coisas estão invertidas de ponta cabeça, nós não podemos deixar que o judiciário que hoje, o Ministério da Justiça que hoje é comandado pelo ministro Lewandowski, possa conduzir essa investigação sozinho. Nós queremos ajudar com o Legislativo. É importante que isso aconteça, para que o Legislativo possa acompanhar e cumprir o seu papel. Zambelli, eu queria te ouvir sobre a agenda, porque qual é a expectativa que você tem assim, dessa agenda realmente dominar a discussão? Vejo, dominar eu acho improvável, até porque existe, assim, é evidente que o governo vive uma crise de popularidade, uma tentativa de manter aí, de evitar uma queda maior na popularidade do presidente. Então, uma CPMI contra o governo para investigar um escândalo de corrupção que envolve este governo é muito hostil para o presidente nesse momento. Então, o governo vai trabalhar de todas as formas para impedir que ela seja instalada, vai tentar tirar assinaturas, aquele ritual clássico do Congresso Nacional. Agora, eu não vejo como uma CPI ou uma CPMI, conforme ela for estruturada, com esse debate de investigação, esse ímpeto investigativo, ele possa sequestrar, digamos assim, a pauta do Congresso. Tem temas muito importantes. Os presidentes das duas casas, tanto o Davi Alcolumbre quanto o Hugo Mota, têm se preocupado bastante em assegurar, inclusive ao Executivo, que o debate político vai existir nas duas casas sem prejuízo da pauta econômica. Então, eu vejo assim, a CPMI, ela é muito ruim para o governo, é uma notícia muito negativa para o governo que tenta segurar os seus índices de popularidade e vai ter ali depoimentos, uma exposição midiática muito forte, politicamente vai haver um desgaste prolongado, até porque a gente sabe, as CPIs, né, como se diz em Brasília, a gente sabe como elas começam e não sabe como elas terminam. Né? Inclusive, pode ter uma tentativa do governo em fazer uma captura política da CPI e levá-la para o governo anterior, para a gestão anterior. Essa possibilidade sempre existe, embora hoje o Congresso esteja mais do centro para a direita do que para o governo. Mas, respondendo à tua pergunta, acho que a posição dos presidentes das duas casas, do presidente Hugo Mota e do presidente Davi Alcolumbre, ela tem assegurado ao governo e aos outros atores aí do debate público que as investigações políticas, os temas da agenda ideológica, elas vão ficar trafegar numa via paralela à agenda econômica. Então, eu não vejo o risco de paralisia da agenda. É sim um componente perigoso para o governo, mas não vejo esse risco de paralisia. Jussara, te deixo aí para fazer a última pergunta para o senador no finalzinho desse bloco. Senador, qual é o risco de uma CPMI, por exemplo, avançar no Congresso e começar a
olhar justamente para o que aconteceu na Previdência ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como a gente mencionou aqui, no último ano acabou não vetando esse jabuti que aumentou, que deixou afrouxar essa fiscalização sobre esses descontos do INSS. Bom, primeiro, Jussara, nós aqui no governo de Bolsonaro que propusemos essa validação. Ela nunca existiu, mais de 30 anos, desde 1991 nunca existiu. Foi inovação nossa. Depois, como eu falei anteriormente, no governo do presidente Bolsonaro, nós diminuímos nos 2 primeiros anos, nos 3 primeiros anos, o número de consignados. Nós tomamos ações muito firmes, nós fizemos a MP antifraude, então nós somos absolutamente tranquilos em relação a esse processo. Nós queremos a apuração justamente porque estamos tranquilos. Agora, não é possível, né, que um governo que há 30 dias atrás, 20 e poucos dias atrás, vai ao Congresso Nacional, apresenta a Lei de Diretriz Orçamentária que vai ser entregue ao Congresso Nacional e anuncia que em 2027 o país faliu, quebrou, que não tem recurso para pagar o piso da saúde e da educação, que não tem recursos discricionários para manter o mínimo de investimento ou de manutenção da máquina pública. O ministro da Fazenda e da Economia não participam do processo, se escondem e diz o seguinte: olha, quem vier depois fecha a porta e apaga a luz, porque o piloto literalmente sumiu. Então, a agenda do governo, ela na verdade hoje ela é danosa para a população brasileira e para a sociedade brasileira. Eu me pergunto muitas vezes, né, qual é o papel da oposição hoje no Congresso Nacional. Eu digo, é de preservar um legado, porque diariamente ele é atacado. Né? Se trabalhou contra o marco da Previdência, se trabalha contra as conquistas na questão da Previdência, na questão trabalhista, na questão dos marcos regulatórios, na própria condição de austeridade fiscal que foi legada pelo governo anterior, né? Na política monetária, 2 anos desse governo atacando o Roberto Campos, aí mudou o presidente, está com a mesma metodologia, parece que eles esqueceram que mudou o presidente, né? Então é um governo que tem um retrovisor muito maior do que o para-brisa, né? Não tem projeto de país, só tem projeto de perpetuação no poder e é muito importante que nós tenhamos a consciência de que é necessário preservar o que foi feito de forma virtuosa. Então eu tenho muito receio da agenda que esse governo pode implementar para destruir ainda mais a estrutura, né, e a governabilidade do país.